Bom dia, bom dia! Vamos iniciar mais um devocional, mais um despertar com Deus nesta manhã abençoada, né? Hoje, nossa última aula, estamos em uma batalha deste tema: Mulheres Fortes Geram Lares Fortes, né? Vamos esperar alguns minutinhos enquanto o Instagram vai avisando, vamos ver se alguém vai entrar. Senão a gente já vai iniciar. O bom é que a live ela fica gravada, né? Então, você que não consegue entrar no ao vivo, consegue ser abençoado e edificado depois, não perde, né? Glória a Deus. Já vamos fazer uma oração para iniciar. Aqui ouvindo um louvor, né, da Cassiane. Vamos iniciar então, começar com uma oração. Deixa eu tirar aqui o som. Botar uma musiquinha de fundo. Tá. Aqui. Vamos botar um fundinho, né? Vamos lá. Vamos iniciar então, né? Glória a Deus. É uma bênção a gente poder se reunir, né? Para falar das coisas do Senhor. Então, vamos lá. Opa, bati aqui. Vamos entregar esse momento nas mãos de Deus, né? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor, entregamos esse momento em Tuas mãos, Pai. Que chegue, né? Para quem tiver que chegar essas palavras, aquilo que Tu quer falar conosco, Senhor. Que seja o Teu agir, o Teu mover. Que você alcance, Senhor, quem tiver que ser alcançado, Pai. Eu de mim não tenho nada para oferecer, mas Tu tens tudo e depositamos nossa fé, nossa confiança em Ti. Apresento cada vida, Senhor, que for assistir, Pai, a esse devocional, que for entrar talvez nessa live, que o Senhor possa, Pai, entregar tudo aquilo que essa pessoa esteja necessitando neste dia, Senhor. Em nome de Jesus, Te entregamos este momento. Que Tu cresça neste ambiente, que eu venha diminuir, Senhor, pois que o Teu nome é o que tem todo o poder. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Te louvamos. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Rodrigo Rosa. Vamos iniciar, então. Este é o último tema, né, da série Mulheres Fortes Geram Lares Fortes. Então, este é estamos em uma batalha. Nós já falamos, né, sobre, só para a gente retomar: seja forte e corajosa, assuma a sua posição, esteja sóbria e vigie. E hoje é o último tema, né, estamos em uma batalha, então é uma sequência. Então, se você for assistir esse vídeo aqui depois, né, lá no meu feed do Instagram estão os outros vídeos, os outros devocionais salvos, porque é uma continuidade, uma mensagem complementa a outra. Então, hoje nós vamos falar, estamos em uma batalha. Então, porque quando a gente, né, decide se posicionar, que foi lá o primeiro tema que a gente falou, né, seja forte, corajosa, assuma a sua posição. Quando a gente assume a nossa posição daquilo que Deus tem para nós, a gente entra numa batalha, né, numa batalha espiritual que todo cristão, ele está. Toda pessoa que crê em Deus, que decide se posicionar em Deus, entra nessa batalha que não é visível, né, aos nossos olhos, mas ela é sentida. A gente sente os impactos dessa batalha que é travada no mundo espiritual. Então, né, lá a gente se posiciona, a gente tem que estar sóbria e vigiar. Por quê? Para a gente entender, né, como que a gente vai enfrentar essa batalha.
E depois nós vamos dar continuidade nas próximas séries falando das armaduras, né? Mas como é um assunto bem extenso mesmo, então estamos dividindo por etapas para que você consiga, né, degustar da palavra, aprender mais do Senhor e consiga degustar por partes, né? Porque é muita coisa mesmo. Mas estamos em uma batalha, né? Nós estamos numa batalha. Se nós não entendermos contra o que nós estamos lutando, nós não vamos conseguir vencer essa batalha. Então a gente precisa entender sim contra o que a gente luta, né? Contra o que é essa batalha que está travada. Então a nossa luta, ela é contra forças espirituais do mal. Lá em Efésios 6:12, que hoje vai ser o nosso texto base lá da Bíblia, nos diz assim: pois a luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a luta é contra as forças espirituais do mal. É contra isso que nós lutamos, né? E a nossa luta, ela não é contra seres humanos, ela não é contra poderes e autoridades, ela não é contra dominadores, né? Ela é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E eu quero ler uma aplicação aqui que tem na minha Bíblia, que eu achei muito interessante para trazer aqui para nós essa aplicação, que diz assim, nos dá, que esse texto do Efésios 12, ele nos dá o discernimento sobre a guerra espiritual, em que todos os crentes estão envolvidos. Nossos inimigos não são naturais, mas espirituais. Talvez nunca vençamos as nossas batalhas se lutarmos contra o alvo errado, de forma errada. Não é assim? Então, temos a tendência de pensar que as pessoas ou as circunstâncias são os nossos problemas, sendo que, né, a fonte de muitos nossos problemas é realmente Satanás e os seus demônios. Essa é a realidade, né, da batalha. E nós não podemos lutar contra ele com as armas carnais, então, né, as armas naturais. Vamos supor, né, como se fosse um exército no mundo natural com as suas armas, né? Lutando contra pessoas. Não, as nossas armas, elas são espirituais, porque nós não lutamos contra as pessoas, nós lutamos contra o que nelas age. Não é assim? Então, mas somente a nossa oportunidade que Deus nos dá para destruirmos as suas fortalezas. Então, são essas as armas que Deus nos concede para destruirmos essas fortalezas que se levantam nessa batalha, né? E o campo de batalha, ele é na mente, né? Eu tenho falado isso aqui já algumas vezes, mas o campo de batalha, ele é na mente. Então, o inimigo o tempo inteiro, ele vai lançar as suas setas, né? Ele vai sussurrar aos nossos ouvidos, ele vai usar pessoas, ele vai usar as diversas situações e pessoas, até mesmo pessoas da nossa volta, né? As pessoas próximas, para quê? Para nos afetar naquilo que nos machuca, naquilo que nos dói, ainda naquilo que ainda não foi tratado, ou em alguma circunstância. Então, ele vai usar essas pessoas para nos atingir. E a nossa tendência é o quê? É se voltar contra as pessoas. Só que a Bíblia nos diz, né, que a batalha, ela é espiritual, então nós devemos agir como? Com as armas espirituais. Então, por isso que a gente precisa entender contra o que a gente luta, para que a gente não se rebele contra as pessoas, né? E dessa forma deixando, né, o inimigo entrar, agir e, de fato, sair com a vitória, que é o que ele quer. Então, Efésios ali 6:10, ele revela também, né, aonde nós devemos nos fortalecer. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Então, nós devemos nos fortalecer no Senhor, né? Nós já falamos sobre isso lá na primeira aula, seja forte e corajosa, que o nosso refúgio, a nossa fortaleza é no Senhor. Então, aqui Efésios 10, ele nos reafirma, ele nos confirma isso, né? Que nós devemos nos fortalecer no Senhor. E Efésios 6:11 nos diz:
né? Ele nos dá a estratégia. Então, ele está dizendo o que a gente precisa fazer para permanecer firme. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Em Efésios 6:11. Ele está dizendo, vistam-se de toda a armadura para poderem ficarem firmes contra as ciladas do inimigo. Paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vinda, Márcia. Então, nós estamos aqui já falando sobre o Efésios 6:12, agora estamos passando aqui Efésios 6:11, né? Então, aqui ele está nos dando a estratégia. Então, ele está dizendo o que a gente precisa fazer para permanecer firme, né? Contra as ciladas do inimigo, contra as ciladas do diabo. Então, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se fortalecer no Senhor e a gente precisa se revestir de toda a armadura espiritual. Mas para isso a gente precisa entender contra o que a gente está lutando, né? Contra o que é essa batalha que é travada no mundo espiritual. Então o inimigo ele tenta, né, fazer a gente pensar que a gente luta contra pessoas, que a gente luta, né, contra as pessoas, no caso, as pessoas que vêm, que nos falam às vezes uma palavra que nos machucam, que nos magoam, e a gente fica às vezes remoendo porque a gente não está tratada, a gente não está curada, e aí nós muitas vezes nos voltamos contra as pessoas, mas a Bíblia ela é muito clara, então ela diz que nós lutamos contra forças espirituais que agem através dessas pessoas, então nós não devemos, né, nos voltar contra elas e sim usar as armas corretas, né, para vencer essa batalha. Então nós precisamos estar o quê? Apercebidas do que realmente está acontecendo. Por quê? Porque existe um reino, né, um reino inteiro de trevas. Um reino inteiro de trevas contra o qual jamais nós vamos conseguir lutar com a nossa própria força. Com a nossa própria força. Por isso que a gente tem que estar alicerçada, a gente tem que estar curada, a gente tem que estar revestida das armaduras, nós temos que estar calçadas da palavra, né? Então, nós precisamos entender isso. Como lá na primeira aula lá, seja forte, corajosa, né, assuma a sua posição. Então a gente precisa entender, né, que Deus está conosco, que nós não estamos sós, que Deus quer nos transformar, que Deus tem uma missão pra gente, a gente precisa se posicionar sim, e que a gente precisa estar sóbria, a gente precisa vigiar, e aí esse tema complementa, por quê? Porque nós estamos em uma batalha. Então se nós não entendermos a nossa posição, o nosso papel, a nossa missão, aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, na nossa vida, através da nossa vida, e a gente não ficar sóbrio, a gente não vigiar e a gente não compreender que nós estamos em uma batalha, Satanás ele vai pintar e bordar, né, na nossa vida. E nós não vamos compreender, por quê? Porque nós vamos estar com uma pessoa bêbada, né, ali, baratinada, tonta. Nós não vamos conseguir, nós vamos ficar sem forças. Então, por mais, às vezes, difícil que seja, buscar força no Senhor, mas é em rendição a Ele que a gente consegue se levantar para vencer essas batalhas. Então, a gente compreendendo isso, a gente entendendo que o mundo espiritual, ele está aí. Ele está aí porque ele quer roubar a nossa paz, ele quer roubar a nossa alegria, não é assim? Ele quer roubar a nossa família, ele quer destruir as coisas que Deus criou para nós. Então essa batalha ela é assim, quando uma mulher decide se posicionar na presença do Senhor, decide começar a seguir Cristo, já entrou na batalha, já entrou na batalha. Então nós precisamos entender que batalha é essa e como que a gente vai vencer? Porque o inimigo, ele é tinhoso, ele é astuto, ele age na nossa mente. O campo de batalha é na nossa mente. Então, é a nossa mente que vai dar a liberdade para que ele possa agir. Então, por isso que a Bíblia também nos fala que nós precisamos levar cativo todo pensamento contrário à palavra de Deus em nome de Jesus. Então nós precisamos identificar quando as setas começam a vir na nossa mente, que são, o que são as setas?
São palavras que são contrárias à verdade de Deus. Palavras que são contrárias à palavra do Senhor. Por isso que a gente precisa estar alicerçadas, né, em Cristo. Nós precisamos ler a palavra, praticar a palavra, entender a palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Porque quando vier essas setas, nós vamos identificar, nós vamos dizer, esse pensamento não é um pensamento de bem, não é um pensamento de paz, não é o que o meu Pai Celestial diz ao meu respeito. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos travar esse pensamento e nós vamos orar, nós vamos repreender e nós vamos decretar em nome de Jesus que seja levado cativo esse pensamento contrário. Porque o nome de Jesus é o que tem poder para fazer todas essas coisas. Mas, se nós ficarmos alimentando esses pensamentos, essas setas, de que eu não vou conseguir, de que eu não posso, de que na minha vida tá tudo errado mesmo, de que é realmente, eu fiz tudo errado, agora tá tudo assim mesmo, eu tô pagando, não é? Às vezes a gente não... Antigamente, né, eu lembro que eu falava assim, isso é karma na minha vida, isso é karma, já ficava declarando. Então é isso que Satanás quer, porque a palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder. Eu gosto muito ali do Provérbios, né? No Provérbios 31, 26, que diz assim, quando fala... Ó, eu tô lendo aqui porque eu tenho anotado aqui. Quando fala, suas palavras são sábias, dá instruções e demonstra bondade. Então, quando fala. Então, a gente precisa saber quando falar. Às vezes a gente fala demais. Às vezes a gente fala demais, né? E a Bíblia fala que a boca, né? A palavra, ela pode gerar vida, ela pode gerar morte. Na nossa vida e na vida de outras pessoas, então por isso a gente tem que cuidar. E o que o inimigo quer nessa batalha? Que realmente a gente fique declarando. Então a Bíblia o tempo inteiro mostra ali a importância dos profetas, pede para que a gente seja profeta, que a gente profetize, porque né, Deus, ele criou o mundo através da sua palavra. Ele deu existência a todas as coisas através da sua palavra. E Jesus nos concedeu toda a autoridade aqui na terra. E nós precisamos tomar posse dessa autoridade, nós precisamos sair do lugar de vitimismo, do lugar de coitadismo. Eu, durante tanto tempo, fiquei nesse lugar e não é fácil sair dele. E Satanás, ele quer que a gente fique nesse lugar. Nesse lugar. Eu sou coitada, na minha vida dá tudo errado, na do outro dá tudo certo. Mas Deus não cuida de mim, Deus não tá me olhando, Deus não tá fazendo. Então, olha a batalha travada. Esses pensamentos te paralisam. E o que Satanás quer? Nos ver paralisadas. Ele não quer que a gente avance. Porque no momento em que a gente avançar, nós não estamos avançando eu vou avançar para eu. Não. É o reino de Deus que está avançando. É o reino de Deus que está avançando. Porque é para que o nome dele cresça. É para que pessoas sejam alcançadas. Porque não há mais tempo para a gente ficar num lugar de zona de conforto. Nós precisamos nos levantar sim. Nós precisamos começar a abrir a nossa boca sim. Nós não podemos ficar num lugar de vitimismo, de coitadismo, aceitando as mentiras de Satanás sobre a nossa vida. Nós precisamos declarar a palavra, nós precisamos viver a palavra, declarar a palavra, profetizar a palavra. Mas muitas vezes o que a gente profetiza, o que a gente está falando, o que a gente está declarando? Aquilo que Satanás está soprando nos nossos ouvidos. Então, nós precisamos entender que aceitamos a Cristo. Agora nós entramos em uma batalha. E essa realidade, muita gente não fala. Parece que é tudo lindo, e é lindo, porque viver para Cristo, se entregar para Cristo é a vida eterna. Nós somos eternos devedores, agora nós somos servos, por amor, não por obrigação, porque não é por obras. É pela fé, pelo pleno entendimento do que Cristo fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Entende?
Então, nós não podemos nos calar e nós não podemos deixar o inimigo nos dizer que nós não somos nada. Porque o que ele quer? Ele quer ferir a nossa identidade. Porque agora nós temos uma nova identidade. Eu não sou mais a Viridiane lá de trás, a velha Viridiane. Não, eu nasci de novo. Você não é mais a mesma pessoa. Você nasceu de novo em Cristo quando você aceita Jesus no seu coração. Então você é uma nova criatura, você recebe uma nova identidade. Uma identidade aonde agora o Espírito Santo de Deus habita em você. E aonde Jesus te concede toda a autoridade. Toda a autoridade que a Ele foi dada. E Ele está intercedendo ao lado do Pai por mim e por você. Então nós não podemos aceitar as mentiras de derrota na nossa vida. Deus nos fez para sermos prósperas. E eu não tô falando aqui de prosperidade financeira, né? Claro que isso é muito bom, é importante, nós precisamos, né, da questão financeira. E Deus, ele pode fazer mais a prosperidade, um equilíbrio em todas as nossas áreas e o nosso pleno entendimento daquilo que nós decidimos, porque a vida com Cristo é decisão. E se nós decidimos, nós precisamos começar a entender. Começar a entender que nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a um reino. A um reino. E nós precisamos refletir este reino aqui na Terra. Só que como nós não somos aqui, a terra jaz no maligno, então nós estamos em uma batalha. E o tempo inteiro o inimigo vai tentar nos parar, vai tentar nos paralisar. Sim, porque ele não quer que nós avançamos. Ele não vai querer que a gente avance, né? Ele não quer que o reino de Deus avance. Ele não quer que outras pessoas sejam libertas, sejam curadas, descubram a verdade. Ele não quer. Porque como que outras pessoas vão conhecer a Jesus, vão conhecer a verdade, vão conhecer aquilo que realmente liberta, cura? Através da minha e da tua vida. Através da minha e da tua vida. Então a palavra, ela não foi feita para morrer na gente, mas Satanás quer que ela morra na gente, que a gente não abra a boca, que a gente fique o quê? Ocupadas com coisas que não vão nos levar a nada, ocupadas com coisas que nos paralisam. Ou seja, dormentes, né? Então eu venho falando muito aqui de despertar, é um tempo de despertar, é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, é essa a chamada para este tempo. É tempo de despertar. Despertar para o quê? Despertar para as coisas espirituais e compreender que essa batalha, que essa luta, você só pode vencer com a sua arma secreta, que é Deus. Não tem outra. Nós, pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, nós não iremos conseguir. A palavra do Senhor fala, não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie na sua própria inteligência. E nós não devemos nos apoiar. Nós devemos apoiar no entendimento e na sabedoria e na inteligência do Senhor, porque é Ele o nosso general de guerra, é Ele quem tem as estratégias. Então a importância da gente entender que essa guerra, ela é tão real quanto eu e você aqui, carnal. Nós não podemos ver, mas nós sentimos o impacto. Às vezes a gente não fala assim, ai, a energia tá carregada. Aí eu tô sentindo uma coisa, às vezes tu acorda já com uma opressão, porque nós sentimos o impacto desta batalha travada no céu. E Deus, ele está guerreando por mim e por você. Mas eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Nós precisamos nos revestir de todas as armaduras, das nossas armas, das estratégias, que nós vamos dar continuidade ainda na próxima série de lives, né? De devocionais. Por quê? Porque, como eu falei, é um tema que ele é complexo, que ele é extenso, mas ele é necessário porque nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus, ele prometeu a sua volta, ele está voltando, nunca se viu as profecias se cumprindo da maneira que está se cumprindo. Então nós precisamos despertar, ficar alertas, vigiar. Nós não podemos, né, descansar
descansar no sentido espiritual, entrar em sono espiritual. Nós não podemos, não há mais tempo para isso. E é isso que o inimigo quer. Que eu e você estejamos dormentes, em um sono, né? Distraídas com as coisas desse mundo, que não tem nada para mim e para você. Como eu falei, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. Nós pertencemos a um reino celestial. Eu não quero as coisas desse mundo. E eu desejo do fundo do meu coração que você também não queira. Que você queira as coisas do reino do Pai. Do reino do Pai. Então, dando continuidade aqui no esboço, né? Então, por isso que Paulo, ele fala, né? Lá em Efésios 6,13. Por isto, vistam-se de toda a armadura, né, de Deus, para que possamos resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Nós precisamos resistir o dia mau. O inimigo, ele vem, ele começa a dizer: ei, você não é capaz, você não vai conseguir, olha, a tua vida vai ser isso pro resto da vida, tu merece isso, tu merece passar por isso. Começa a te travar, começa a te colocar medo, porque sentir medo, ok, mas paralisar pelo medo é guerra espiritual, é batalha. Então, nós precisamos nos revestir das armaduras espirituais. Para quê? Para resistir o dia mau e permanecer inabalável. Porque é como ali a Bíblia nos fala, né? Da casa na rocha, da casa na areia e na casa da rocha. Então, aonde nós estamos construindo a nossa casa? Porque o dia da tempestade, o dia mau, ele vem. E vai soprar o vento. Vai vir a tempestade, mas a casa ela pode sacudir, né? Ela pode balançar, mas ela não vai cair. Por quê? Porque ela está alicerçada sobre a rocha eterna, sobre a rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Então, por isso que nós precisamos estar alicerçadas. Então, embora não vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. Então, nós não lutamos como padrões humanos, né? Xingando uma pessoa, falando, maldizendo. É tão difícil, né? Então, nós devemos controlar a nossa língua. Nossa língua. Nós devemos controlar. Não é um negocinho tão pequenininho dentro da nossa boca, mas nós devemos controlar a nossa língua, porque o nosso poder tá todo aqui, né? O poder tá no nome de Jesus, mas eu digo assim, ó, a gente pode decretar vida ou morte. Como eu falei, a Bíblia tá repleta. Você vai pegar lá em Provérbios mesmo, língua, vai lá pesquisar. Tá repleta. Repleta de mensagens falando sobre isso. Então a gente precisa repreender aquilo que a gente tá falando, né? Começar a observar as coisas que a gente fala, as coisas que a gente pensa. E a gente precisa ter o controle. Só que pra gente ter o controle, domínio próprio dos pensamentos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque é ele quem nos vai conceder todo o controle, né? Pra gente conseguir identificar esses pensamentos que não vêm da palavra de Deus e a gente repreender. Então, nós vivemos na terra, mas não podemos guerrear de acordo com os padrões daqui. Então, nós devemos lutar a favor de e não contra algo ou contra uma pessoa. Entende? Não são as pessoas o nosso verdadeiro inimigo. Deus ama o seu povo e quer que todos sejam salvos por Jesus. Lutamos para libertar os cativos e não contra os cativos. Então, nós precisamos ter esse pleno entendimento de que nós, né, Deus, ele quer trabalhar na gente para que a gente seja luz. Luz, inclusive, em pessoas que nos feriram, que nos machucaram. Porque elas estão na ignorância. Então, é o que age na vida delas. É o que age na vida delas. Então, por isso que a gente precisa ter esse entendimento de que a gente não luta contra pessoas, né? E Deus quer salvar a todos, inclusive aquele que fez tanto mal pra gente, que a gente talvez um dia desejou mal, mas Deus tem amor pela vida dele e quer que ele seja salvo também em nome de Jesus. Então, né, Deus, nós precisamos compreender essa batalha e sermos curadas, porque nós podemos ser luz para essa pessoa,
né? É isso que Deus quer, que nós sejamos luz e sal, né, da terra. Então, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, né? Elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Por isso que nós devemos atacar as fortalezas em vez de ferir quem? O cativo, né? Quem é o cativo? É a pessoa que está sendo usada. Então nós devemos atacar a fortaleza, né? No caso ali, Satanás e seus anjos, né? Caídos, tá? É isso que age na vida das pessoas. Então nós precisamos ter essa convicção e entender que a batalha ela é assim, ela é travada desse modo no mundo espiritual. E quando nós decidimos olhar para Cristo, seguir Cristo, andar com Ele, né? Cremos no nome dele, nós entramos agora em uma batalha. E o inimigo vai tentar nos paralisar de todas as maneiras, e não só nós, mas toda a nossa casa, toda a nossa família. Entende? Então nós precisamos identificar essas coisas. Por isso nós precisamos estar sóbrias, nós precisamos vigiar, nós precisamos nos posicionar. Ok? Todos os temas que nós falamos ali, né, nas aulas anteriores, que você pode assistir, que tá gravado, também tá ali no feed. Mas nós precisamos compreender que agora nós estamos nessa batalha. E aí, como que nós vamos vencer essa batalha? Oração, jejum, né, nos revestindo de todas as armaduras, né, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, pés calçados no evangelho da paz, né, que é mais escudo da fé, capacete da salvação, né, e a espada do Espírito. Então nós precisamos nos revestir, dessas armaduras, né, mas eu vou tentar trazer ainda para semana que vem. Eu vou tentar trazer o devocional, a gente falando sobre as armaduras, pra gente conversar sobre cada uma delas, né? Sobre cada uma das armas, né? De guerra, né? A oração, o jejum, as armaduras, porque é importante a gente entender. Agora nós já temos essa visão, esse panorama de que nós estamos em uma batalha, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos vigiar, estar alertas, e agora entendendo por quê? Porque nós estamos em uma batalha. E já sabemos contra o que nós lutamos, então agora nós precisamos compreender as armas, né? Com que armas que nós vamos lutar? Quais são essas armas? Que é tudo isso que eu acabei de falar. É a oração, é o jejum e as armaduras espirituais. Então, é esse entendimento que nós devemos de ter, tá? Nós já vamos encerrar, então, aqui. Eu fiz um compilado de tudo que a gente falou nessas 3 aulas dessa série, Mulheres Fortes Geram Lares Fortes. Eu fiz um compilado, um e-book, eu vou finalizar ele hoje. Eu esperei para finalizar porque, embora eu tenha um esboço, né, Deus sempre me traz coisas novas, né, quando a gente inicia aqui a live, então eu esperei para concluir depois que encerrasse aqui o devocional de hoje. E aí eu vou ver a maneira com que eu vou entregar isso para você, se eu vou deixar um link ali para você baixar, mas daí eu vou anunciando ali nos stories, você pode ir acompanhando, eu vou anunciar, vou fazer um post, mas eu vou entregar esse material a quem quiser ter ele, né? Pra quê? Pra se preparar, estar preparada, não deixar o inimigo vencer, para que você possa se fortalecer, para que você possa compreender a batalha, para que você possa compreender e passar pelo dia mal, inabalável, tá bom? Então, eu ainda vou ver da maneira, vou tentar ainda entregar ainda hoje, mas se não, provavelmente vai ser entre amanhã, né, ou quinta-feira, entre quarta ou quinta-feira. Mas se der, eu vou tentar entregar ainda hoje, tá? Mas quero agradecer a cada pessoa presente aqui neste momento, que Deus te abençoe grandemente, né? Estamos encerrando, então, essa primeira série, Mulheres Fortes Geram Lares Fortes. E vamos dar continuidade semana que vem, eu vou anunciar qual que vai ser a série nova. Vamos fazer uma oração, então, para encerrar esse momento. Glória a Deus, Senhor, te entregamos, Pai,
este momento, te agradeço por cada vida aqui presente, coloco diante de ti cada pessoa que aqui entrou, cada pessoa que ainda vai entrar, Senhor, que tu atenda as necessidades, que tu abra a visão espiritual dessa pessoa, os ouvidos espirituais, que o teu Espírito Santo de Deus venha agir na vida de cada um, Senhor, que aqui esteve presente, porque é pelo teu poder, é pelo teu agir, ó Deus, não é por força, não é por nada, isso é pelo teu mover e teu agir. Então eu creio que tu tens propósito para cada pessoa que estás aqui, Senhor, que entrou. Nada é em vão diante de ti, ó Pai. Tu bem sabes o que cada um precisa, Senhor. Fortaleça cada mulher, fortaleça cada vida, ó Deus. Em nome poderoso de Jesus, nós te entregamos esse momento, confiamos em ti e declaramos que tu é o Deus soberano, todo-poderoso, que tudo pode. Em nome poderoso de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Obrigada, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem nós voltamos, tá bom? Um beijo. Tchau.